Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus, toda a honra e toda a glória pertence ao nosso Rei, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Autor e Consumador da nossa fé. Amados ouvintes, nós queremos encerrar nossa programação do programa Aliança de Itatiba, mandando um abraço para a Ivonete, que entrou em contato conosco aqui no intervalo e nos deu um grande encorajamento. E como não poderia ser diferente, a melhor maneira de nos despedirmos, ou melhor dizendo, dizer um até logo, compartilhando um texto da Palavra de Deus, algo que o Senhor tem dado a nós e que tem edificado nossas vidas. Neste domingo nós estaremos pregando na Igreja Aliança de Itatiba, Rua Joaquim Augusto Sanfim, número 207, no bairro de Santo Antônio, às 19 horas. Estaremos falando sobre a volta de Jesus e nós queremos trazer uma prega aqui nesse momento, falando um pouquinho sobre a volta de Jesus. Se você quiser ouvir a pregação completa, se você quiser mais detalhes sobre a volta de Jesus, você pode comparecer no nosso culto esse domingo às 19 horas, Igreja Aliança, Rua Joaquim Augusto Sanfins, número 207. E eu quero compartilhar com você o texto da Palavra de Deus, que se encontra no livro de 1 Pedro. 1 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, perto de Tiago, perto de 1 João. 1 Pedro, capítulo 1, eu vou ler do versículo 3 até o versículo 21. E a palavra de Deus diz assim para você nessa tarde, em nome de Jesus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo. Devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, não é verdade, ouvinte? E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação de suas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês que me ouvem nessa tarde, quando falaram das coisas que agora lhe foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, como nós, Igreja Aliança, estamos prontos para agir através desse programa todas as sextas-feiras. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes foi dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, presta atenção, você que é filho, como filhos obedientes do Senhor, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Amém. Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês.
Pois vocês sabem que não foi por meio destas coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. Mas glória a Deus, olha só, vocês foram redimidos pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Meu querido irmão em Cristo, você que me ouve nesta tarde, em nome de Jesus eu queria te falar algo muito precioso. Eu quero brevemente, em apenas alguns minutos, falar sobre a volta de Jesus. Domingo eu vou estar pregando sobre isso em nossa igreja, mas eu quero trazer aqui um breve compartilhar desta pregação que o Senhor nos deu para trazermos para a congregação no domingo. E a grande motivação para pregar sobre isso é que nessa semana eu vi um vídeo de um pastor muito renomado no cenário evangélico brasileiro, dizendo que a volta de Cristo é uma utopia, que acreditar que Jesus vai voltar é uma utopia, que na verdade deveríamos ver isso apenas como algo motivacional, mas não como algo real e concreto. E quando vi isso, amados, eu senti o desejo de chorar, porque esse grande pregador foi muito influente na minha vida, em alguns momentos da minha vida, e ver um homem se perder em filosofias vãs, dizendo que a volta de Cristo é utopia, entristeceu muito meu coração. E inclusive essa é uma tendência evangélica nacional. Alguns acreditam que de fato a volta de Jesus é utopia. Outros, porventura, até dizem que acreditam que Jesus vai voltar, mas vivem como se ele não fosse voltar. Alguns acham que é utopia, outros acreditam como se eles vivem como se Jesus não fosse voltar. Mas e você que está me ouvindo nessa tarde? Qual é a sua compreensão sobre a volta de Cristo? Qual é a sua expectativa sobre a volta de Cristo? Qual é a sua esperança sobre a volta de Cristo? Apenas 2 versículos rapidinho para meditarmos. O texto que nós lemos em 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, diz que Deus nos regenerou para uma esperança viva. Você foi resgatado, regenerado, salvo, transformado, cheio do Espírito Santo para uma esperança viva. Amém. Por isso a minha exortação nessa tarde é que você deixe de viver como um morto, como alguém sem esperança, como alguém que não tem perspectiva de futuro, porque você foi resgatado para uma esperança viva, para ser cheio de vida. O nosso Senhor Jesus promete em João capítulo 10 que Ele nos dará vida e vida em abundância. Deus tem uma vida em abundância para você, uma nova história, como cantamos aqui agora de tarde. Você é chamado para uma esperança viva. Viva como alguém que está cheio da vida de Deus. Porque a esperança para a qual você foi chamado é uma esperança viva, de um Deus, como diz João 14, que foi preparar lugar e que em breve voltará para nos buscar. Encerrando essa meditação, versículo 17 diz assim: uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, você chama Deus de Pai? Então esse versículo é para você. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Nós afirmamos que acreditamos que Jesus vai voltar, que a volta dele é iminente, que está para acontecer, porém as nossas vidas muitas vezes parecem vidas de quem vai passar a eternidade aqui nessa terra. Gastamos recursos, tempo, investimento, como se fôssemos passar a eternidade nessa terra. Portem-se dignamente, com temor, durante a jornada terrena de vocês. O que estamos fazendo aqui é apenas uma jornada breve de alguns anos. O maior tempo que viveremos é na eternidade. Então, leve sempre isso no seu coração. Sim, você tem que batalhar, estudar, trabalhar, conquistar, mas aquilo que estamos vivendo hoje é uma breve, muito breve jornada. Porque em alguns momentos, inclusive pode ser hoje à noite, o nosso Senhor vem para buscar a sua igreja, para que possamos viver com Ele eternamente. Eu quero orar por você nesse momento. Eu quero clamar ao Senhor que essa mensagem tenha encontrado morada em seu coração, que você esteja com o coração pegando fogo como o meu está nessa tarde, e que você de fato possa despertar para esta vida.
Não sei se você sabia disso, mas o que impulsionou a pregação no livro de Atos foi a perspectiva de que Jesus voltaria muito em breve. Amém. É por isso que as pessoas tinham disposição de vender todas as coisas que tinham e saíam pregando, porque Jesus estava voltando, então não tinha tempo a perder. Nós não temos tempo a perder também, Jesus está voltando. E eu quero que essa palavra fique muito firme no seu coração. Feche seus olhos, se você pode, onde você está. Eu quero orar por você. Senhor Jesus, eu quero te louvar, eu quero te agradecer. Tu és o Rei de nossas vidas, é o Rei que voltará. E nosso coração se alegra de saber que o Senhor está perto de voltar, Senhor. Maranata, vem Jesus, como diz a tua igreja, como diz a tua palavra. Mas não volta para nos livrar de dívidas, ou para nos livrar de dificuldades, não. Volta para nos resgatar, para nos levar para moradas eternas, para que possamos ter a eternidade junto contigo, Senhor. Deus, talvez nós nem tenhamos a oportunidade de fazer o programa semana que vem, porque pode ser que durante essa semana o Senhor volte. E glória a Deus, se assim for, Senhor. Volta mesmo, Senhor. Volta para nos buscar. Entretanto, Senhor, se não for esta semana que o Senhor predeterminou nos tempos eternos de voltar, meu Pai, então que o Senhor nos permita estar aqui de volta com os nossos ouvintes, com as pessoas a quem queremos abençoar, Senhor, compartilhando esta palavra rica, esta palavra que transforma vidas e gerações, Pai. Nós semeamos essa palavra no coração de cada ouvinte e pedimos que o Senhor a regue com o Teu Espírito Santo, Senhor, e que todos aqueles que ouvirem e ouviram essa palavra nesta tarde possam ser tocados pelo Teu Espírito Santo, Senhor, e possam ter a chama acesa no coração de que o Senhor está perto de voltar, e que esta compreensão e expectativa da Sua volta possa motivar as nossas vidas, em nome de Jesus.